Queridos irmãos, prezada comunidade, com alegria, hoje mesmo estando na Semana Santa, mas esta celebração tem um tom festivo, porque hoje nós celebramos aquilo de mais precioso, de mais sagrado, de mais sublime que a igreja tem, que é a Eucaristia, a instituição do sacerdócio, o ministro sagrado de Deus, escolhido por Deus, que nos traz o pão vivo, Jesus, na Eucaristia. Por isso, em todas as nossas igrejas, hoje nós vamos encontrar todas elas cheias, o povo vai com grande alegria, por entender a magnitude, a grandeza que esta celebração representa para nós católicos. Foi Jesus quem instituiu a Sagrada Eucaristia. Foi Jesus quem quis deixar uma memória, um alimento da alma. Foi Jesus também quem instituiu o sacerdócio ministerial. Por isso, todo o sacerdote, ele é um dom de Deus, tirado do meio do povo, escolhido, não porque seja melhor, mas porque Deus o escolheu, ou capacitou, mesmo com as nossas fragilidades, mas o sacerdócio traz em si essa certeza. Não fui eu quem me chamei, não fui eu quem me escolhi, mas foi Deus que me chamou, foi Deus quem me escolheu. Assim como todos os nossos sacerdotes. Então hoje também ontem nós estivemos reunidos com todo o presbítero da arquidiocese, vocês devem ter acompanhado, nas redes sociais, o dia em que, na quarta-feira, na nossa arquidiocese, fazemos sempre na quarta, porque na quinta todos os padres têm as suas paróquias, as suas comunidades, então a quarta-feira, o dia todo, todo o clero, passa um dia de retiro, de partilha, de amizade entre os sacerdotes, e depois à noite ele renova com o bispo, que é o pastor da nossa arquidiocese, o seu sacerdócio, renovando o seu compromisso de servir a Deus com amor e alegria, aonde Deus o enviar. O sacerdócio é para o serviço. E esta celebração de hoje, quando Jesus, nós vimos no relato aqui do Evangelho, chegou o momento em que Jesus levantou da mesa, ele é o mestre e Senhor, então existia uma relação, vamos dizer, de hierarquia. Até Pedro vai achar estranho quando Jesus quer lavar os pés, não que ele não quisesse que Jesus lavasse os pés dele, mas porque ele sabia que quem deve lavar os pés de Jesus são eles e não Jesus. É claro que ainda eles não têm a ideia de que o verdadeiro poder, Jesus tem poder. Jesus está acima deles, com certeza, mas Jesus percebe também que eles têm uma visão distorcida de poder. Por isso que Jesus vai surpreender quando ele, mestre e Senhor, ele diz assim: vós me chamais de mestre e Senhor, e vocês dizem bem e dizem a verdade, porque eu sou. Portanto, se eu, vosso mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, vocês também deverão lavar os pés uns dos outros. E esta imagem, irmão, não se trata apenas de lavar os pés. Jesus estava aqui ensinando que eles foram chamados para serem os servidores. Eles deverão também apacentar, assim como é a missão do sacerdote, quando ele é enviado à paróquia, ele é enviado como pastor daquela comunidade.
e para pastorear o povo que Deus escolheu, não que o padre quis. Tenho 30 anos de padre, né? Nunca escolhi a paróquia. Se alguém perguntasse, padre, mas em algum lugar o senhor gostaria de ir? Eu poderia até dizer que sim, talvez seria mentiroso, dissesse não, não, às vezes, nós padres, né? Gostaria de ir em tal lugar, mas, e acredito que também os demais irmãos meus, né? Quando o bispo chega o tempo, né? Chama os padres, olha, você já ficou tanto tempo lá, fez tua parte, fez um bom serviço, tá bom, barará. Agora Deus está te chamando, a igreja precisa do Senhor em tal lugar. E o padre, ele diz sim, ele vai, para servir com amor e carinho aquela comunidade, deixando para trás lembranças, saudades, talvez alguns apegos, né? Porque é humano, né? Às vezes você fica numa comunidade, aquela comunidade te marcou, e deixa um pouco do teu coração ali também, lembranças, mas sabe que o padre foi consagrado não para servir uma paróquia, ou aquela paróquia, né? O padre é para a igreja e não a igreja para o padre. Ele foi consagrado para servir aonde Deus enviar. Esta é a missão do sacerdócio, para santificar o povo e para se santificar também. Por isso que é muito importante que o sacerdote conte sempre com a ajuda do povo. As pastorais, os movimentos, né? Causa muita tristeza para o coração de um pastor quando ele não encontra na igreja, na comunidade, pessoas que estejam dispostas a servir, a ajudar, a colaborar na missão. Por mais que ele seja o pastor próprio, como diz o Código de Direito Canônico, né? O pároco é o pastor próprio da igreja na qual Deus confiou. Ele é o pastor. Mas não é o único que deve apacentar. Mas a responsabilidade cai sobre ele. Mas ele precisa da ajuda e da colaboração de toda a comunidade. Nesse sentido, a nossa arquidiocese, ela acredito que seja privilegiada. Eu nunca vi nenhum padre se queixar por não ter colaboradores. Eu já vi eles lamentar porque precisava ter mais colaboradores, mais pessoas dispostas a servir. Mas, graças a Deus, em todas as nossas igrejas nós temos bons colaboradores, bons leigos, santos homens e mulheres, pessoas que entendem, entenderam qual é a sua missão de batizado na igreja, e o que cada um de nós é chamado a fazer na vida da igreja, como colaboradores dessa obra bonita, que é de Jesus Cristo, que mesmo que seja confiada a alguém, mas todos nós somos protagonistas. O nosso batismo, né? Lembra a tríplice missão de todo batizado? Sacerdote, profeta e rei. Então hoje também é dia de agradecer por esta comunidade, pelas nossas pastorais movimentos, homens, mulheres, crianças desde a infância, né? Missionária que nós temos aqui, do IAN, os acólitos, coroinhas, idosos, menos idosos, enfim, temos uma comunidade viva, dinâmica e participativa. Isso enriquece a igreja, evangeliza, transforma corações. Isso é muito importante e a igreja está sempre, aquele que o Papa Francisco, uma igreja missionária. Daqui a pouco o padre vai fazer o lava-pés, mas não é apenas um ato que está dentro da celebração, como se fosse o cumprimento de uma norma litúrgica. Não.
O lava-pés quer ensinar primeiro ao padre que ele por mais que ele seja o padre, o pároco, né, ele é chamado para servir o povo. Ele deve ser um servidor do rebanho que lhe foi confiado. Mas não ensina só o padre, ensina a cada um de vocês. Você que é de pastoral em movimento, os ministros que daqui a pouco também, logo mais, vão fazer. Por que você foi instituído ministro? É para dizer que você tem a carteirinha de ministro? Eu sou ministro lá. Não. Você foi chamado para exercer um serviço. É um ministério que a igreja confia a você. Como todas as pastorais, todos que são membros de pastorais, que foi convidado em vista de um trabalho, de uma missão que nós somos chamados a prestar para a comunidade, com amor e com humildade. Começando pelo sacerdote, mesmo com firmeza, né? Que o pastor tem que ser firme, porque se o pastor não for firme, coitado do rebanho. O lobo precisa ter medo do pastor. Eu já enfrentei muitos lobos, né? Eu não sei se... Eu sou prudente com eles. Medo deles eu não tenho. Precisar enfrentar, eu enfrento. Mas é para proteger o rebanho. Como um bom pai e uma boa mãe, se vê o filho correndo perigo, se é um frouxo, foge. Mas se é firme, enfrenta. É assim ou não é? É. Se não for, está errado. É assim mesmo. E assim tem que ser o padre também. Pelo menos eu entendo assim e sempre fui. Mas com respeito, com amor e carinho, mas com firmeza. Diz o gaúcho, se precisar usar o chicote, ele foi feito para ser usado também. E por que não? Senão não tinha chicote. Mas não bate por bater, né? Diz que quando a pessoa aprende, não precisa usar o chicote. E quando não aprende, tem que dar uns estalos, né? Já viram, quando o boi não quer andar, é preguiçoso, o que o cara faz? Eu sei porque eu lidei com isso. Eu pegava o chicote e dava aquele estalo. Opa, o bicho já se alertava. Mas tinha que dar o estalo. Senão o bicho dormia. E às vezes o padre tem que dar uns estalos também, né? Balançar o chicote também para acordar alguém que possa estar dormindo ou se desviando do caminho, né? Então, que o Senhor hoje abençoe, ilumine a nossa comunidade, a todos vocês, esta querida comunidade, aos nossos ministros que já vão renovar o mandato, mas não é para mandar nos outros, é para servir os irmãos. Vocês escutaram, né? Vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de ministro, eu sou ministro. Mas eu sou ministro para servir você. Eu sou coordenador da pastoral, que bom, nossa, que maravilha. Mas o seu coordenador não é para dar carteiraço na cara dos outros, não. Eu sou coordenador para servir, e com amor, com humildade, o respeito e obediência ao pastor. Tem mais isso. Obediência ao pastor. Aquele que está aqui. Hoje eu, amanhã outro. É assim que tem que ser, é assim que deve ser. E foi assim que Jesus instituiu a igreja. Então é com esses sentimentos que nós hoje queremos celebrar a quinta-feira, rezando pelo nosso clero, pelos nossos padres, pela missão que Deus deu, que é desafiadora, né? Reze pelos padres, né? Eles também às vezes desanimam,
Nós acompanhamos aí nos últimos dias, quantos sacerdócios que tiraram a própria vida, deixando cartas escritas, falando das dores que nunca foram atendidas. Outros largaram o ministério. O padre não é um super-homem, ele também tem suas fraquezas. Vocês acham que é só o padre que tem que rezar por vocês? Vocês rezam pelos padres? Vocês rezam pelo padre de vocês? Espero que sim, eu acho que sim, porque se o padre está aguentando firme, mesmo com tantos desafios, eu acredito que a comunidade, é porque a comunidade reza pelo padre, né? Não tenho dúvida nenhuma, e que bom, nós precisamos, que todo mundo sempre pede, padre, reze por mim, tá bom? O padre vai rezar por você, mas poucas vezes eu ouço, padre, eu estou rezando pelo senhor. E faz um bem tão imenso, quando a comunidade reza pelos seus pastores. Eu já falei, em vez de falar mal do seu padre, aquele tempo que você vai jogar fora falando mal do padre, reze uma Ave Maria para ele. É um consagrado de Deus. Se ele não é o padre perfeito, e eu não conheço nenhum, se vocês pedirem, padre, qual é o padre perfeito, eu não vou saber dizer. Eu conheço vários padres, bons padres, mas perfeito mesmo, somos todos falhos. Todos necessitados de conversão. Por isso que é importante que a comunidade sempre reze pelos seus pastores. Porque a missão de padre também precisa ser sustentada, nutrida, fortalecida pela oração do povo, da comunidade. Senão o padre, ele também pode desanimar. E que quem sustenta a vida do padre é a oração dele também, é claro, a confiança que deve ter depositada em Deus e Nossa Senhora, sem dúvida, mas a comunidade que reza pelo seu sacerdote e que oferece a Deus os seus padres. Isso faz um bem imenso para a vida do padre. E é isso, meus queridos irmãos e irmãs, que hoje o padre gostaria de partilhar com cada um de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.